Muito bem, senhoras e senhores, aqui quem vos fala é Robson Galiza. Ainda sobre o tema descolonizando a mente do brasileiro. Então, dentro desse contexto, esse é o segundo vídeo da série Descolonizando a Mente do Brasileiro, onde nós vimos no vídeo anterior que eles endemonizaram a cultura indígena, a cultura afro e principalmente a língua originária da terra de Veracruz, a ilha de Veracruz, a terra das palmeiras, do Pindorama, que é o Guarani, Tupi-Guarani. Eram mais, mas a que predominava era essa. E que a reforma pombalina transformou coisas inocentes, sabe? Palavras inocentes em palavrões. Dicionário, botou em dicionário denotativo, né? Então a gente viu no último vídeo esse crime contra nossas raízes. Sangue de nossos ancestrais que pulsam nas nossas veias, né? E hoje eu trago uma revelação bombástica, uma revelação que vai mexer com a sua cabeça, e eu quero que mexa mesmo. É isso que eu quero de você. Eu quero que você fique indignado, porque é essa indignação, é essa revolta interna, é essa não aceitação que vai mudar a história. É você passando para os seus filhos e os filhos para os filhos de seus filhos, e na hora de se manifestar, dar a sua opinião, esses filhos dos seus filhos, as crianças de hoje são os políticos de amanhã. E aí a gente pode mudar a história. Então, hoje, na série Descolonizando a Mente do Brasileiro, eu venho trazer a seguinte pergunta. Você já se perguntou por que você, como cidadão oriundo de uma terra, se chama brasileiro? Está no seu passaporte, está na sua identidade brasileiro. E você, por muitas vezes, brasileiro não desiste nunca. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Tenho orgulho de ser brasileiro. Bom, vamos com calma. Você não sabe da história. Você, infelizmente, é a piada que todo mundo riu, inclusive você. Mas agora você vai saber que você era o motivo da piada. E aí, quando a gente descobre que estavam rindo de nós, a piada perde a graça, né? Pelo menos pra gente. Então vamos lá. Brasileiro segue a mesma terminologia sufixal de... Eu não vou nem dizer adjetivos pejorativos, porque também serve. Entendeu? Mas eu vou dizer, embora a nobreza, a alta nobreza, denominou os brasileiros como um selo de depreciação. Mas depois a gente entra nesse assunto. Eu vou fazer um comparativo aqui, olha só. A terminação eiro, de acordo com a norma culta portuguesa, vai denominar nesse sentido função braçal. Entenda bem, eu não estou falando de profissão. Profissão é outra coisa, é outro patamar, está acima. A terminação com eiro, todo trabalhador é digno do seu trabalho, mas a terminação eiro é profissão que o cara tem que ter saúde, muita saúde para fazer, como pedreiro, ladrilheiro, carroceiro, lixeiro, ou seja, tudo eiro você tem que ter força. Agora, doutor, né? Você não vê doutorzeiro, não vê doutorzeiro, né? Então, ou seja, você precisa entender que na nossa história, eu preciso convidar você a vir comigo na máquina do tempo e voltar lá atrás.
quando descobrimos o Brasil, teve todas aquelas atrocidades do último vídeo, né? Que transformaram a nossa língua originária em palavrão e transformou a tua nomenclatura de pertencimento gentílico como se fosse uma coisa normal, mas isso sim é um palavrão. Você, toda vez que é chamado de brasileiro, você está sendo rebaixado ao nível de servidão. E eu vou te dizer uma coisa, a palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder. Desde a época de vassalagem, até hoje existe isso no Brasil. Você já parou para se perguntar por que os nossos políticos são os mais caros do mundo? Os nossos impostos são um dos mais caros do mundo e você aceita isso pacificamente. É como se nós brasileiros estivéssemos em transe, como se, faz parte, isso é normal. Eu quero te dizer que não é normal. Vamos entrar na história e você vai entender por que não é normal. Vamos lá. Primeiro eu quero te dizer as nomenclaturas dos nossos vizinhos. Bom, quem nasce na Colômbia é colombiano. Quem nasce no Peru é peruano. Esse ano, essa terminação ano, ela é um gentílico de pertencimento, tá bom? Os romanos, a nossa língua vem do latim, né? Então, os romanos, quem nasceu ali, quem era romano, recebia esse título de romano, era pertencimento a uma classe poderosa que estava dominando o mundo. A partir dali, todos os países, quando fragmentaram, tinham que receber esse ano, porque essa terminologia dizia assim, soberano daquele lugar, pertencente àquele lugar. Então, todos os nossos vizinhos internacionais, inclusive alguns europeus, adotaram esse ano. Agora, nem todos têm ano no final, como os Estados Unidos, que é ense, né? Estadunidense e também tem Canadá, canadense. Esse ense, como Fluminense, quem nasce no Rio, significa região, que denota mais ou menos a mesma coisa. Taxama, tudo a mesma coisa. Também tem o ex, a terminação ex, sufixar o ex. Por que não ano? Por que não ense? E por que ex? Piquinês, japonês, polonês. Aí já entra que eles não são miscigenados como nós. Então ele entra como linhagem, como oriundo de uma tribo, de uma raça. Então, japonês, polonês, piquinês, entendeu? E por aí afora. Aí chega na hora do Brasil, é chamado de brasileiro. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Na época que descobriram o Brasil, agora a gente vai no cerne da questão, segura aí. O que aconteceu? A coroa de Portugal designou para o Brasil alguns donatários, até na época das capitanias dos portos, capitania, foi dividido em capitanias do Brasil, porque Portugal, a corte portuguesa só via o Brasil como extração. Então enviaram para lá esses donatários de terras e eles extraíam do Brasil a madeira da árvore pau-brasil. Essa árvore ela tinha uma tinta lá, manufatura muito boa. E aí era atingido os tecidos da alta nobreza, isso daí era muito rentável para a corte. E no início, quando os índios começou a fazer esse trabalho para os brasileiros, e o nome era brasileiros por causa disso, era por meio de escambo, de
troca. Eles cediam a mão de obra, os índios, e os brasileiros pagavam eles com machado, e o machado era muito importante para os índios, que era uma tecnologia muito à frente da deles, então eles tinham mais facilidade para cortar a árvore, para fazer as coisas dele, né? Não tinha ferro para eles. Então, até que eles viram que era um serviço pesado, toras de madeira de até 30 quilos, e eles nunca precisaram trabalhar forçado, eles não quiseram mais trabalhar. Nesse momento é que entra a porrada, né? Que eles meteram a mão na porra para dar porrada, que disseram que era palavrão, até hoje é palavrão, porra. O Faustão muito criticado, né, por falar porra, meu. Então, gente, aí começa a chacina, entendeu? A Guerra Justa, foi denominada Guerra Justa, onde esses brasileiros, junto com os bandeirantes da época, adentravam a floresta, caçavam os índios, matavam, os que resistiam morriam, e não tinham como lutar, até lutaram, resistiram, mas só que belicamente, né, tecnologicamente é muito inferior, e eles foram escravizados, durou 30 anos, 30 anos de escravidão, até que com a chegada dos jesuítas, né, uma das reformas pombalinas foi pseudamente boa, que libertação dos índios como escravos, mas por quê? Porque o padre Manuel de Nóbrega relatou a próprio punho ao Papa João Paulo III. E esse Papa, tomando ciência das atrocidades que estavam acontecendo, cara, pensa em tudo de ruim. Pensa nas coisas e você tem tudo a ver com isso, tá? Você que é miscigenado, que tem um pezinho na África, que é mulato, você tem DNA deles, sangue que clamam por justiça até hoje, correndo nas suas veias. Então, eles foram filhos separados de mãe, filhos vendo mãe sendo violenta. Então, gente, é coisa muito séria. São coisas que não pode deixar passar na história. E quando essa carta correu ao mundo, o que aconteceu? Esse Papa, ele lançou a bula Deus Sublime, um documento que excomungava, proibia, e naquela época a igreja tinha um poder muito forte, principalmente vindo do Vaticano. Todos os reis, né, na época até respeitavam o Papa. E aí seria com pena de excomungação se continuasse o aprisionamento e trabalhos forçados, escravização dos índios, porque o Papa reconheceu, né, essas coisas, as atrocidades todas, que eu não vou relatar aqui porque são coisas pesadas, e veio a libertação, pseudo-libertação, porque naquele mesmo momento, o que o Pombal fez, Marquês de Pombal fez? Tratou de tirar todos os jesuítas daqui. E jesuítas saindo daqui, aí entra o quê? Entra a mão de obra africana. Quando os africanos entram aqui, eles ocupam o papel que os índios ocupavam. E toma ali o mesmo cenário. Então, esses brasileiros eram muito mal vistos na Europa. Então, eles chamavam, era assim, você é brasileiro, como se fosse assim, você é assassino, você é violentador, você é um monstro, isso que você é, entendeu? Então, o nome brasileiro carrega muita maldição. Foram muitas e muitas vezes que esse nome, Me Livre dos Brasileiros, chegou às portas do céu
de Deus, chegou aos ouvidos de Deus, pedindo proteção dessas pessoas. Muito bem, então a gente entende que brasileiro não fazia parte da nobreza portuguesa. Ao contrário, quem vinha para o Brasil para fazer essas maldades eram pessoas condenadas na Europa, tá bom? Então, quando houve ali o rompimento da mão de obra escrava, e agora que a gente vai entrar numa coisa que até hoje está aí aprisionando os brasileiros, né? Já, a palavra brasileiro percebe que já soa mal, né? Então é ele, remanescentes, né? Descendentes remanescentes que continuam com chicote na mão aí, açoitando vocês, que é descendentes de Elias Antônio de Lopes, que